Hoje nós vamos voltar ao pensamento para uma questão muito interessante e até complexa, que está no Livro dos Espíritos. O espírito, quando desencarna no seu estado de infância, né, ele continua criança, né? E esse espírito que largou o corpo de criança, qual será o melhor futuro dele, já que ele desencarnou, né, como criança para muitos? Porque muita gente atribui que o espírito encarna, vira criança e desencarna continuando criança. É uma avaliação complexa para muitos, porque necessita, primeiro, de paciência, segundo, de pesquisa, digamos, de passagem. O espiritismo, a compreensão do espiritismo, melhor, não é uma questão de fé, minha gente. O espiritismo é uma questão de bom senso, de raciocínio. Há quem diga que para compreender o espiritismo necessita de fé. Quem de nós não temos fé em alguma coisa? O que é fé? É a certeza de que algo vai acontecer. Isso é fé. O espiritismo, para ser compreendido, ele não precisa de fé. Ele precisa de estudo com paciência. Há quem diga que Kardec, nos livros da codificação, disse que o espiritismo é religião. Kardec jamais colocou a doutrina espírita no aspecto religioso, porque o espiritismo, ele teve a preocupação de usar uma metodologia. Há quem diga que essa metodologia não está enquadrado nos princípios científicos. Como não está? Se Kardec usou do método científico para pesquisar N médios e as comunicações diversas de vários espíritos pelo mundo todo. Então, esse princípio deu a Kardec esse princípio científico contínuo, mas há quem diga que não vê no espiritismo um método científico. Porque as comunicações, elas não são divulgadas pelos espíritas. Muitos espíritas, isso é uma realidade, eles abafam as comunicações dos espíritos. E isso leva a uma grande confusão, porque a doutrina espírita, o seu maior método foi esse: a pesquisa da comunicabilidade dos espíritos em toda parte do mundo. E essa comunicação tendo semelhança uma com a outra. Vocês vão encontrar essa questão no Livro dos Médiuns, na parte das comunicações apócrifas. Então, o espiritismo, ele não tem conotação nenhuma religiosa. Isso é uma situação polêmica, porque querem, muitos até estudiosos, né? Psicólogo que diz, eu esqueci o nome agora, não me lembrar o dia. Os antropólogos, eles discutem essa questão, querendo sempre trazer o espiritismo para uma questão religiosa. Kardec fez questão de mostrar que o espiritismo, ele está
vinculado à questão científica e filosófica, com as consequências morais, porque quando se abafa a comunicabilidade dos espíritos, tira uma parte de observação da questão filosófica e da questão moral. Porque os espíritos é que vêm trazer a notícia de como eles se encontram, do seu estado, do que eles foram, das consequências das suas atitudes. Então, ela traz a resposta dando as consequências morais nas comunicações. Mas aí, muitos não querem, porque acham que a comunicabilidade dos espíritos é uma questão retrógrada ou mística. E aí acaba essa confusão que cada um quer dar sua opinião. Mas nós não fugimos de Kardec. Espiritismo não é, não será e nunca foi religião. Porque ele não está enquadrado nos princípios religiosos. Ele não tem nenhum princípio religioso nele. Todo o método usado por Kardec foram métodos científicos. Kardec teve essa preocupação porque ele foi o pioneiro a trazer a comunicabilidade dos espíritos para a metodologia científica. Ele se debruçou, ele trazia N perguntas de todos os aspectos, desde a filosofia até a questão moral do homem, para ser discutida. Então, ele sempre tinha a resposta vinculada à comunicabilidade dos espíritos. Mas muitos espíritas não querem divulgar dessa forma. Não querem divulgar. Aí que os espíritos estavam dizendo ali outro dia, na questão do estudo, eles também participam e eles também dão sua opinião. Né? Então daí a gente vê que o culpado de toda essa parafernália é muitos espíritas. E uma dessas é a questão do espírito criança. O espírito não é criança. E quando ele desencarna, com o aspecto de criança, ele é levado a uma sugestão para tomar a sua forma adulta. Mas aí vocês podem perguntar, e as pessoas que conheceram ele quando criança, vai reconhecê-lo, tendo ele tomado essa forma adulta? Ele vai se apresentar como criança, mas irá mostrar a sua transformação. Então, é assim que o mundo espiritual, os espíritos, vão nos mostrando como as coisas acontecem. Ah, eu sou criança, eu vou desencarnar criança, eu vou crescer no mundo dos espíritos. Não existe. O espírito não cresce no mundo dos espíritos. O espírito não é o espírito que cresce, é o corpo que se desenvolve para dar a estrutura que o espírito tem, né? Estando fora do corpo, o espírito toma a sua forma que ele tivera antes de reencarnar. E aí, essa grande polêmica que muitos criam, principalmente os romances, né? Os romances que apresentam aí as crianças se manifestando. O mundo espiritual também tem criança. Não tem. Assim como os animais que estão no mundo dos espíritos têm o seu período. Quem fala muito a respeito disso é Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, né? Ele fala a respeito dos animais. Então,
a preocupação do Espiritismo é sempre mostrar o princípio das coisas em sua real clareza, levando o homem a raciocinar, levando o homem a um princípio de raciocínio que não leve ao ridículo. Ao ridículo. Porque muitas das vezes ouvimos certas coisas, uma dessas é a questão dos romances. Certos romances retratam os espíritos com uma ilusão de uma coisa que não existe, minha gente. De coisas que não existem. Espíritos, nós espíritos, a nossa trajetória no corpo, nós levamos esse princípio desse corpo de acordo com as nossas crenças, a nossa cultura. Isso é fato. O espírito, por idealizar no corpo a sua sociedade, ele a leva quando desencarna. E nesse desencarne, ele estrutura, vamos dizer assim, essa sociedade, e quem está lá está pensando como ele. Quem está ao seu lado está pensando como ele. É uma sociedade criada por espíritos que pensam da mesma forma. É aí que está a questão dos espíritos que estão presos ao globo terrestre. São espíritos que estão compatíveis com a sociedade reencarnada. Não há de se queixar, porque esses espíritos criaram essa sociedade junto com esses que estão reencarnados e vão desencarnar. Qual é a diretriz desses espíritos? O mundo físico, com todas as suas paixões e degradações. Tanto quanto aqueles que se destacam, né? E se destacando, claro, a sua atmosfera psíquica será diferente. Ele também vai se aliar com espíritos desencarnados com essa mesma atmosfera. Essa é a diferença que nós vemos nas escalas dos espíritos, que muitos espíritas não gostam de falar. O encontro com a paz. Que paz? A paz do organismo? A paz mental? O que é que os espíritos falam na Bíblia da Codificação a respeito da paz? A paz é o estado de consciência. Esse estado de consciência não pode acontecer onde o homem vive envolto do materialismo, em busca do ter, em busca de querer sempre tirar vantagem em tudo. Então, o Jorge me mandou uma mensagem pelo Zap que tinha lá que a irmã falava a respeito da perda, né? De uma criatura que estava com a criança no braço. Vou resumir, estava com a criança no braço e aí adentrou a uma gruta, e lá na gruta tinha um monte de tesouro de ouro. Aí a voz que induziu ela a entrar na gruta disseram assim: cuidado para não perder o bem maior. E ela lá catando ouro, né? E aí toda hora a voz dizia: cuidado para não perder o bem maior. Resultado, ela saiu da gruta, as portas se fecharam e ela perdeu o bem maior, que foi a criança que era com o filho. Aí, resumindo, ela disse: esse é o nosso estado. A gente se preocupa tanto em ter, tanto em buscar, e nos esquecemos de
dos bens maiores, que é a família e os amigos. Aí aquilo me bateu assim. É igual o bem maior é a família e os amigos, é? Será? Se o bem maior fosse a família e os amigos, o livro O Céu e o Inferno estava cheio de espírito sofredor. O bem maior, meu irmão, é o bem que a gente faz ao outro. Esse é o bem maior. Na família, nos amigos, na sociedade. Jesus derrubou essa frase de Moisés. Quando Moisés disse: honrai a vossa família, honrai teu pai e tua mãe. E Jesus veio e disse: faz a teu próximo o que queres que ele te faça. Jesus uniu a família universal. Porque o meu pai e minha mãe de hoje não será o de amanhã. O meu irmão consanguíneo de hoje não será o de amanhã. Mas todos aqueles que estão à minha volta. E é por isso que vivemos numa sociedade dessa. Onde, para mim, o que importa é a minha família e os meus amigos. Eles são peças importantes. Mas nos esquecemos de que a família e os amigos vai dar o que a gente ensinou. E vamos ter do estranho aquilo que nós nunca ensinamos a ele. Quantas das vezes temos do estranho uma palavra de ajuda, um levantar do charco? Vai acontecer comigo isso. Uma ajuda financeira que muitas das vezes os parentes, os amigos que se dizem ser, abandonam porque acham que está dando trabalho, né? Então, isso foi que Jesus quis dizer. A ajuda virá de todos, porque Deus age em todos. Então, o maior bem que nós levamos é o bem ao outro, sem interessar a quem quer que seja. Porque lá no livro O Céu e o Inferno tem uma questão de um espírito, olha aí, mais uma vez trazendo para lume a manifestação dos espíritos. O espírito que foi um bom pai, foi um bom amigo, está lá no Céu e o Inferno, procure. E quando ele desencarnou, a sobrinha, não sei se foi a sobrinha ou foi a filha, o evocou na sociedade parisiense, atribuindo que ele tinha sido uma pessoa justa. E aí ele se manifesta e ele diz: engana-te, não fui justo como achastes. E aí ele retrata tudo o que os espíritos disseram a ele, que serve para nós. Não estamos distantes, não estamos fora. O que era realmente um homem justo? Porque ele só se preocupara com essa colocação dessa irmã, os bens, a família e os amigos. Quando o bem maior é aquele que nós fazemos a qualquer um. Esse é o bem que será contado. Um dos maiores bens que nós fazemos e que nós não nos damos conta e que estamos levando não só a gente, mas a outros. Quando eu me levanto para defender o direito do outro e o outro também se une a mim, eu estou fazendo bem, porque esse bem será coletivo. É esse estado de bem coletivo que ainda não aprendemos. E aí quando acha uma casa espírita dessa, né, que socorre, que ajuda, a gente mete o pé para querer fechar, persegue, né? Inflama, faz tudo com teste de miséria, insulta, porque acha que está fazendo o mal. E, no entanto, está fazendo bem não só a ele, mas a todos. Será que nós não vamos responder por isso? Será que a nossa consciência vai estar tranquila mediante a todos esses acontecimentos que nós contribuímos? Porque nós fomos queridinho da família, queridinho dos amigos? A coisa não é bem por aí. Então,
Eu sinto dizer a essa irmã, mas o pensamento dela está muito, aqui. Aqui. Da mesma forma é a caridade. Às vezes a gente se restringe a não estender a mão ao outro na caridade material, porque vamos levá-lo ao vício. Mas de início, minha gente, ele está necessitado. Ele está necessitado. Vamos deixar de estender a mão a ele? A gente se envolve no pensamento dos princípios da lei divina, que a esmola é um estado degradante. Mas a sociedade que nós vivemos, ela é esse estado. E não é não é o que nós estamos dando, é como estamos dando é que vai pesar. Porque eu posso estender a mão para quem te pede esmola, mas eu estou dando a ele para não vê-lo naquela situação. Eu não estou dando a ele para vê-lo cada vez mais pedir esmola. Se ele está continuando, é um problema dele. Mas vou continuar usando os meios que me é favorável. Quem é que está levando maior a sociedade em estado degradante? O governo. O governo. O governo é um dos mais miseráveis, levando o homem ao estado de miséria. Né? Mas eu continuarei fazendo a minha parte. É a mesma coisa de quem pede para fumar droga. Eu não tenho culpa dele pegar o dinheiro para fumar droga. Eu estou dando a ele com um sentimento de irmão, de querer vê-lo bem. Mas se ele pega para fumar droga, é problema dele, é com ele e a lei. É com ele e a lei. Não devemos criticar os outros porque faz caridade. Isso é um erro. Porque quem mede a caridade que fazemos é Deus. É Deus. Se você quer doar alguma coisa, doe. Se você quer dar sua sopa, dê. Se você quer ir para os hospitais, fazer sua caridade, faça. Se você quer ensinar de graça, ensine. O que você sentir é como os caboclos diz. O sentimento de ajuda é bem-vindo quando é com sentimento. Porque quem julga é Deus. Quem julga é Deus. Então o que você sentir de estímulo ao bem, faça. Faça. Porque quem vai julgar se foi bom ou não é Deus e a sua consciência. Nós não temos esse direito. Não temos esse direito de estar dizendo a ninguém que a caridade vai fazer isso e que a esmola. Não temos esse direito, porque nós não sabemos a linha de demarcação do sentimento de ninguém. E quem está por detrás? Ajudando. Se eu dou farmel, eu só sei dar farmel. O meu sentimento me pede que eu faça assim. E no meio em que eu vivo, as pessoas só compreendem dessa forma. É crime dar farmel? Não, não é crime. É crime dar um prato de sopa? Não. É crime, sabe o que é? É você querer explorar o outro. É você agir de má fé, de má vontade, não é? Discriminar o outro, isso que é mal. Mas o sentimento do bem que aflora em nós, seja no que for, seja lá no que queremos fazer para o bem, faça, continue fazendo. É melhor o homem se desenvolve aos poucos. Agora vamos ter muito cuidado, está esculhambando os outros, né? Esculhambando as obras dos outros, que faz assim, que faz assado. E muitas das vezes nós não fazemos nenhum terço. Não fazemos nenhum terço. Nós só fazemos esculhambar. Ah, porque a irmã é freira, porque a irmã foi medíocre, porque a irmã foi essa, mas ela fez. Ela fez. E eu gosto muito desse espírito. Tem muito sentimento, porque ela é superior a mim. Ela enxugou as feridas que eu ainda não tenho coragem de enxugar. Então vamos ter cuidado.
Deus sabe como conduzir seus filhos. Não fiquemos nos achando superiores porque fazemos um trabalho com tal ou tal espírito. Porque não é isso que nos eleva. O que nos eleva é como nós estamos aprendendo o que esses espíritos estão nos ensinando. Que adianta eu trabalhar, ter um Leão Denis, ter um Carmo Wickland, ter tantos espíritos, se da minha boca só sai a esculhambação para os outros, só sai esculhambar nos outros, dizer que os outros é isso, que os outros é aquilo. Então eu não estou sabendo conduzir, canalizar o sentimento que esses espíritos estão tendo para comigo, as ideias, o ensinamento, né? Não vamos ser imbecis. Não vamos ser imbecis. Deixar que os espertalhões tomem conta de nós. Mas deixe. Quem dá seu farnel, quem dá seu bolo, quem dá sua comida, quem dá suas feiras, continue dando. Continue. O bem é o alavancado progresso. O bem. O resto, Deus conduzirá. Porque nós precisamos amadurecer. Às vezes a gente critica assim, uma criatura que tem a casa cheia de cachorro. Não é verdade? Ao invés de estar cuidando de gente, está cuidando de cachorro. Minha gente, a gente não sabe até onde vai o comprometimento do homem. Tudo que existe aqui pertence a Deus. E tudo nós respondemos. Os maltratos com os animais, os maltratos com os meios que nós temos, que Deus dá, nós respondemos. Não fica nada impune, não. Não fica só impune o mal que o homem comete ao outro, não, mas com o meio que ele comete. Porque ele agiu com estado de perversidade. Isso é o que os espíritos estão aqui dizendo. Às vezes a gente acha que o mal só é do homem para o homem. Não. O meio em que o homem está, quando ele conduz para o mal, ele vai responder. Ele vai se comprometer em vir equilibrar, porque ele foi o promotor daquilo. Imagine uma pessoa que pega um animal, um espírito em estado de desenvolvimento, e queima esse animal, joga água quente, faz perversidade. E será que ele não vai responder aquilo? Vamos parar para raciocinar. Será que aquilo vai passar impune? Aquela perversidade, aquela maldade, aquele estado desgraçado que aquela criatura tem para com esses seres? A criatura que faz questão de desvastar um meio ambiente e trazer consequências à sociedade. Quando nós desvastamos os meios que vivemos, nos traz consequências. Porque tudo Deus colocou aqui para a manutenção da vida humana, o desenvolvimento biológico e espiritual do homem. Se o homem afeta esse meio, ele vai responder. Ele vai responder. Então, o que a gente vê, lá a gente deixe. Seus tatuadores que se cuidem. Né? Lá a gente deixe. Se os centros espíritas outros gostam das suas... Não vamos fugir dos princípios. Mas se eles só sabem trabalhar com a mesa forrada e sua roupa branca, respeite. Ali tem espíritos que conduzem aqueles trabalhos. Respeite. Se você compreende de outra forma, ótimo, mas fique para você. Vá trabalhar no meio que lhe apraz. Não é assim? Trabalhar no meio que lhe apraz. Se o meio que você compreende, que você já compreende, não usa mais esses aparatos, ótimo, você está com os espíritos que estão na mesma faixa. Mas se não, respeite. As coisas andam com a lei divina, não andam com os nossos pés nem com os nossos arrogância, né? Então, nós temos que aprender o seguinte: quem está aprendendo sou eu, não é o outro. O outro tem seus ideais, até que não lhe afete nem prejudicando, deixe cada um seguir com suas próprias pernas. Ninguém aqui está só, e todos nós estamos em uma faixa de desenvolvimento.
não vamos nos prejudicar, não vamos deixar que a criatura nos domine porque ele acha ou acha. Olha, meu irmão, se você acha que é assim, continue assim. Mas, para mim, eu já não sinto dessa forma. E cada um vai seguindo a sua trajetória. Agora, esculhambar, perturbar, perseguir, isso não é de Deus. Não é de Deus. Aqui não estou falando mais no sentido sério, não é de Deus, porque Deus sabe como dirigir seus filhos e como cada um está precisando estar no meio que está. E aqui a gente termina.